Hoje, 21 de agosto de 2016, nós estamos estudando 1 João, meu irmão. Conhece a epístola de 1 João? Lá no finalzinho da Bíblia. Aqueles livros fininhos que você dá uma passada de página, assim, passa 8 livros de uma vez. Que ajuda, 1 João, minha peito mesmo é tudo pequenininho, mas recados preciosos. Inclusive o João, quando ele escreveu essa carta, viu, irmão? O bicho estava pegando lá na igreja. Está pegando hoje também. Satanás cansou de enxugar gelo, ele cansou de matar crente, aí ele começou a infiltrar os fingidos, os dissimulados. E esse pessoal, assim como aconteceu lá no Êxodo, os filhos de Israel saíram do Egito, a gente viu, eu já mostrei esse versículo aqui, foi um populacho junto com o povão que saiu do Egito. Já leram esse versículo? É uma notinha do Scofield. Saiu um populacho, né, pessoas que se impressionaram com Deus de Israel, com os milagres, e saíram junto com Israel, e mais lá para frente eles deram trabalho. Eles que puxaram o couro de reclamar da comida, de reclamar da água, de querer carne. Então, a presença de não nascidos de novo, no meio dos nascidos de novo, afeta a qualidade, porque é um jogo desigual. Porque nós temos o Espírito que prescruta as profundezas de todas as coisas de Deus, e todas aquelas que nos foram dadas, né? O Senhor já nos deu todas as coisas que são necessárias para que a gente possa viver do jeito que Ele quer. Esses outros elementos, eles não têm o Espírito. Então, é como que ter uma corrida de carros, onde todo mundo está uma corrida de motos, por exemplo. Todo mundo está com Kawasaki 1000, só motão 500, e o Rafa aí com essa lambretinha. É desigual. Ele não vai conseguir acompanhar. Você já viu a lambretinha do Rafa aí fora? Está precisando de um banho. Ou seja, nós temos o Espírito. Existem elementos no meio da igreja que não têm o Espírito. E esses, evidentemente, são mais fáceis de serem enganados. Por exemplo, quando a gente vai em Mateus 24, de acordo com 1 Tessalonicenses, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, Satanás vai agir com todo o seu poder, se possível, para enganar até os eleitos. Os outros ele engana fácil. Até o objetivo dele, já que ele não consegue exterminar fisicamente a igreja, é enganar a igreja, é desvirtuar a doutrina, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus é desvirtuada, que ela deixa de ser apresentada exatamente como ela é, Deus se revelou o que Ele pensa através da palavra. Aí você começa a colocar os seus elementos, aquilo que você acha, aquilo já não é mais o que Deus pensa. Aquilo ali é o que o pastor fulano acha que Deus pensa de acordo com a sua interpretação. E João, sabendo do perigo que é ter elementos no nosso meio que não são nascidos de novo, tanto como na condição de membro da igreja, como pior ainda na condição de ensinadores da igreja. Porque tem muitas pessoas, eu sei porque eu já participei de outras igrejas, isso acontece principalmente no presbiterianismo. Tem muitas pessoas que elas ascendem, né, chegam a ocupar cargos, né, dentro da igreja, não necessariamente pela sua espiritualidade, mas pela sua posição social. Normalmente são pessoas que têm uma certa influência econômica, têm uma certa influência intelectual, e eles acabam chegando a cargos dentro da igreja. O pior de todos é quando chega ao cargo de ensino, quando são pessoas que ministram ensino na igreja, e pelo fato dela não ser nascida de novo, ela vai ensinar o bom humano. Então, a epístola de 1 João, ela foi escrita para que nós fiquemos de olho aberto, para que a gente fique esperto, para que a gente preste atenção, para que a gente saiba, primeiro tenha consciência de que existem elementos enganados
dentro da igreja e que existem elementos que nem nascidos de novo são. E pior ainda, enganados ou não nascidos de novo, ensinando e liderando dentro da igreja. Então o João ele escreve essa carta advertindo a igreja a respeito da presença desses elementos, falsos mestres, falsos irmãos, advertindo a respeito da quebra da comunhão que a presença desses elementos ocasiona, alertando a respeito do ensino, da distorção das escrituras que é introduzida através dessas pessoas, porque ler a Bíblia qualquer um pode ler, ter uma Bíblia qualquer um pode ter. O problema é que quando você não tem o Espírito, quando você não é nascido de novo, você começa a ler essa palavra e você começa a tirar conclusões baseadas no seu raciocínio, no raciocínio humano. E isso não vai produzir fruto, isso vai produzir uma obra humana, isso não vai produzir vida eterna, isso não vai produzir vida, porque o que gera vida é a palavra. Então o João, já no final do primeiro século, no final da sua vida, ele sabendo que ia partir, ele, o último apóstolo, o último que pode dizer, como ele disse no início da sua epístola, eu vi, eu apalpei, eu toquei, eu sei quem é Jesus Cristo. Ele já está prestes a abandonar o planeta e ir ao encontro do Senhor, e os homens vão ficar aqui achando, supondo, inventando teorias a respeito daquilo que ficou escrito pelos apóstolos. Uma das conclusões, porque através da Bíblia, eu já tive um pastor, conheceu o pastor Marcos? Ele falava o seguinte comigo, que na época eu estava meio rebelde, né? Carlos, a palavra, né, o muito conhecimento da palavra gera uma obediência muito forte, mas o muito conhecimento da palavra, quando não ministrado pelo Espírito, gera uma desobediência muito forte também, porque eu usava as Escrituras para advogar as coisas que eu pensava e fazia e queria fazer. Então na Bíblia você encontra desculpa para tudo, você encontra argumento para qualquer coisa. Agora, se ministrado pelo Espírito, gera obediência. E o João, preocupado com a presença, e essa presença sempre teve o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele falou da forma misteriosa que o reino ia assumir na dispensação da igreja, ele falou da presença de fermento, ele falou da presença de pássaros, ele falou da presença de joio. Ele falou, não, deixa crescer, deixa junto aí, até lá no final dos tempos, até na consumação do século, deixa crescer junto. Então, o ser humano ele está com a oportunidade de se aproximar de Deus, através da sua palavra, ou Satanás ele sempre pula na frente, porque antes que Melquisedeque, né, o rei de justiça, lá em Gênesis 15, se não me engano, fosse ao encontro de Abraão, o rei de Sodoma pulou na frente. Bom dia. O rei de Sodoma chegou primeiro. Você pode observar, sempre quando uma pessoa está sendo, entre aspas, né, aliciada, quando existe uma aproximação do Evangelho, bom dia, quando a pessoa já está sendo evangelizada, o inimigo no instantinho dá um jeito de arranjar um testemunho de Jeová, um adventista, alguém que pertence a alguma seita, para poder ir lá e pular na frente. Eu me lembro que eu estava evangelizando um amicíssimo, porque quando eu me converti através do ministério da Igreja Batista da Floresta, que abria congregações nos bairros. O pastor Glaicon Terra Pinto, não sei se o irmão conheceu, morreu há alguns anos atrás, um homem duríssimo. Fui ele antes de se converter. Foi convertido na casa dele. Gente finíssima ele era. E durão mesmo. Sério com a palavra, né? Muito sério. E sério até demais.
eles abriam trabalhos nos bairros onde existia a presença de muitos drogados, muita juventude envolvida com drogas, essas coisas. Então eles fizeram um ataque, um avanço muito forte à Igreja Batista da Floresta, nos bairros Pindorama, Serrano, Caiçara, Padre Eustáquio, Casprates, esses bairros. Eles evangelizaram na década de 80, no começo e final da década de 70 e início da década de 80, um trabalho muito forte de evangelização de jovens, principalmente os jovens envolvidos com drogas. Foi nessa época que eu nasci de novo, bom dia. E esse negócio é um trabalhinho assim de formiguinha, né? Evangelizava alguns, aí esses alguns iam atrás dos colegas. Eu, por exemplo, fui evangelizado pelos meus 2 ex-amigos, era amigo de roda, né? O Kiko e o Túlio, eles me evangelizaram, e por sua vez eu evangelizava. A gente era agressivo, era evangelista, né? Como é que é a frase do Lewis? Nada é tão entusiasmado como o recém-convertido, como é que é? Poucas pessoas são tão fervorosos quanto os cristãos recém-convertidos. O recém-convertido, ele é fervoroso, ele está no primeiro amor, ele quer falar de Jesus, ele quer obedecer a palavra, ele quer viver uma vida santa. E eu evangelizava um amigo, né, que eu andava muito com ele na época, então a vida dele era muito preciosa para mim, o Fernando. E eu evangelizando, passou um tempo, ele chegou todo sorridente, falou: agora também sou de Jesus, agora também sou crente. Oh, que benção, Fernando, onde você está indo? Agora estou indo na Testemunho de Jeová, Salão do Reino, pro lado da minha frente aí, ó. Você começar a evangelizar, o capeta manda um mensageiro dele na frente. O rei de Sodoma sempre chega antes do Melquisedeque. Isso acontece muito. Tem motinho aqui comentando alguma coisa? Não é isso mesmo? Já viu muito isso acontecer? É só a Rússia cair, a União Soviética, os crentes começam a ir para lá e o diabo manda os deles também. Então, ciente que era João desse perigo, ele escreve uma carta onde ele adverte os irmãos a respeito da necessidade de você ficar atento, de você ficar de olho. Quem está falando na igreja, quem está ensinando, que irmão é esse, de onde ele veio. Você saber a origem, para poder saber a qualidade de vida que existe ali e que vai afetar a qualidade de vida espiritual do corpo local. E nós estamos estudando um trecho de 1 João, que vai do capítulo 3, do versículo 4 até o 24, aonde João exatamente faz um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. A gente está aqui. Eu não tenho um espiritulômetro, né? O irmão Amâncio, ele vem aqui, aí eu ligo assim, é crente. Aí chega uma outra pessoa aqui, e aí eu ligo, nós vamos pôr uma porta, igual de banco, né? Um detector de metal, só que nós vamos pôr um detector de espiritualidade. Na hora que a pessoa entra, a porta tem que tocar. Se não tocar, é que é problema. Aí passa o Rafael ali, passa o irmão Amâncio, passa o Natan, né? Vai medindo a espiritualidade. Aí passa alguém assim que dá 0. Opa, esse é joio. É um joiômetro, né? Esse é joio. Ou a pessoa nasce de novo, e quando ela nasce de novo, todo mundo aqui normal. Mas a pessoa, na hora que ela nasce de novo, ela fica assim, igual o Smurf, ela fica azul. A pessoa fica azul. Todo mundo vai nascendo de novo, ficando azul. Aí ia ser fácil. Aquilo ali é irmão, ele é azul. Não, aquele ali está normal, ele ainda não nasceu de novo. Não tem uma fórmula. Ou a pessoa, quando nasce de novo, dá uma aura assim na cabeça dela. Não existe um indicativo. Ou fica cor-de-rosa. Não existe um indicativo. Algo externo
que nos indique, esse aqui é joio, esse é trigo, esse aqui é irmão, esse não é, esse aqui é nascer de novo. A dica que nós temos está lá em Mateus 7,20. Pelos seus frutos os conhecereis. Beleza. A pessoa ali, né, o Senhor ali, diz que é crente. Vamos assuntar. Né? Lá na sua terra fala assuntar, né? Vamos assuntar a vida dele. Ele é bonzinho assim só domingo? Ou normalmente a vida dele é caracterizada por um policiamento do pecado, por um interesse na vontade de Deus, por uma disponibilidade de obedecer. Essa disponibilidade, essa disposição, esse eis-me aqui, isso gera uma vida de oração, isso gera uma vida de convívio com a palavra, isso gera uma vida de empatia, isso gera uma vida de desejo de socorrer aquele que está precisando de ajuda, isso gera uma vida espiritual normal. Então, pelos frutos a gente vai detectando. E aqui em 1 João, dentro do trecho que nós estamos estudando, que vai do 3,4 ao 3,24, nós temos um trecho menor, que é do 3,4 ao 10, sendo que nós já estamos chegando no finalzinho desse trecho, onde ele fala o seguinte, versos 8, 9 e 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É o que eu falei na semana passada. Todo mundo que usa o Windows, de alguma forma, está devendo alguma coisa para o Bill Gates, porque essa ideia foi dele, né, de criar esse sistema operacional. Todo mundo que pratica o pecado, de alguma forma, está conectado com o diabo, porque essa ideia foi dele. Quem inventou o pecado foi ele que é o pai da mentira. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Então, se você vive uma vida com Deus, isso indica que você tem um link com Deus. Se você vive uma vida pecaminosa, isso indica que existe algum link entre você e o diabo, a prática do pecado. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está falando assim que não comete pecado de jeito nenhum, porque senão não teria necessidade dele falar o que ele falou no 1,9, se confessarmos os nossos pecados. E ele também diz nos 2,1: filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então existe a possibilidade de pecar. O que está sendo dito aqui é todo aquele que tem como característica uma vida contínua de pecados. Quando a gente fala assim, fulano, aquele cara é muito ceboso. Ciclano, aquele cara é chato. Beltrano, aquele cara é nervosinho. Tretrano, aquele cara é gente boa. Né? Normalmente, por exemplo, a gente tem um rótulo. A gente tem essa mania. Quando fala assim, o Rafa é aquele caladinho. O Amâncio é aquele abençoado. O Isaac é aquele chato, nós estamos ficando livre dele. Né? Existe, né? A gente sempre tem um rótulo. A gente tem a mania de resumir as pessoas numa palavra, assim, né? Num conceito. E é disso que eu estou falando. Desde que eu conheço o fulano, ele é encrencado assim mesmo, ele é como é que fala? Está sempre atraindo indisposições, atraindo briga, ele é problemático. Ele sempre foi problemático desse jeito mesmo, desde que eu conheço fulano. Desde que eu conheço fulano, ele é essa bênção. Sempre calmo, sempre com a palavra de bênção, bom dia. Esse aqui, desde que eu conheço esse irmão, ele é esse bonachão aí, esse Papai Noel. Não nada ali, não é? Não é? Entendeu, irmão Amanda? Você disse que eu estou falando. Esse irmão, eu conheço ele tem 300 anos. Desde que eu conheço ele é desse jeitão aí. Jeitão paz e amor. É o jeitão da... Tem a ver com Cristo. É isso que o João está falando.
Você quer discernir quem é nascido de novo e quem não é? 1 João capítulo 3, verso 9 e 10. Todo que é nascido de Deus não vive na prática, ad continuum, present tense, né, do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus. Bonjour. Opa! Nisto são manifestos. Agora eu vou contemplar o meu rosto natural para me esquecer rapidamente depois. Bom dia. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que ama o seu irmão. Então nós temos dois tipos de pessoas: o filhinho de Deus e o filho do maligno. Aquele que vive na prática do pecado e aquele que nem pode pecar. Eu falei isso aqui também na semana passada. O que diferencia, né, o que destaca, o que revela, o que denuncia a condição espiritual de uma pessoa é que o nascido de novo, ele policia, ele resolve, ele trabalha essa questão do pecado pessoal. O não nascido de novo deixa correr frouxo. Como diz a palavra, nem sabe ele em que tropeça. Né? O caminho do ímpio é como escuridão, que ele nem sabe o que é. A pessoa está ofendendo, está destruindo, está gerando morte. Isso não quer dizer necessariamente de uma forma agressiva. Pode ser de uma forma sutil. O Pedro não precisou pegar um pedaço de pedra para bater na cabeça de Jesus Cristo para agredi-lo. Ele chegou com palavras de um chegado, uma palavra de amizade, uma palavra de alguém que estava se importando com ele mesmo. E que isso, mestre? De maneira nenhuma o senhor vai lá para Jerusalém morrer crucificado. Tem dó de ti mesmo, arreda de mim. Ou seja, pode ser uma coisa sutil, que o problema do não nascido de novo no corpo local não é o pecado cabeludo, é aquela sutileza, é desviar a pessoa, o irmão, né, o não nascido de novo, desviando o irmão de, ao invés de viver uma vida de obediência no Espírito, fazendo exatamente o que Deus quer, quando Deus quer, ele é influenciado a viver uma vida de obediência ao que ele conhece da palavra de Deus, de acordo com o seu bom humano. E isso a gente sabe que vai gerar madeira, feno e palha. É algo que pode trazer um benefício imediato. Um exemplo, digamos que eu estou sob a disciplina de Deus de alguma forma, e a vontade de Deus para mim hoje é que eu vá a pé para casa. Mas o Rafa, no seu bom humano, sem que o Espírito tenha mandado, ele vai assim: ô irmão, o negócio aí está difícil, ele me dá um trocadinho para eu ir embora. Ele atrapalhou o plano de Deus na minha vida. O que Deus queria é que eu fosse embora meditando, que eu visse alguma coisa, ou que eu ficasse com raiva para depois confessar, não sei o que. Mas o plano de Deus não incluía o fato dele enfiar a mão no bolso e me dar uma grana e me socorrer. O Espírito não mandou. Ele está fazendo isso porque ele está com dó, porque ele é bonzinho, porque ele quer aparecer, por qualquer motivação que vai queimar lá no tribunal de Cristo. Porque o que vai ficar é só aquilo que nós fazemos, bom dia, em obediência à palavra. O que é feito em obediência à palavra é eterno. O que é feito de acordo com o que eu penso que deva ser feito, isso dura por aqui. O benefício vai ser de algumas horas. Eu não ia a pé. O benefício vai ser de alguns dias, vai ser de alguns meses, vai ser de anos, mas não vai ser eterno. Porque não foi Deus que mandou, não foi uma obediência à palavra. Então nós temos dois indivíduos. Porque, apesar que a gente está aqui estudando, a gente está estudando na clareza da palavra, mas
Pedro ele fala que existem muitas coisas na palavra que são de difícil entendimento e que os indoutos distorcem para sua própria perdição. A carta de João é o tipo de carta, a epístola de João é o tipo de epístola que ela tem muitos ensinos que são de difícil entendimento, que podem ser distorcidos. Existe uma distorção muito grande dentro da doutrina da amartiologia, que é a doutrina do estudo do pecado, que vem da palavra grega amartia, pecado. Por exemplo, no livro de João. Bom dia. A questão do pecado, a maior parte das heresias, das distorções da doutrina com relação a esse assunto, partem aqui da epístola de 1 João, pela falta de discernimento do contexto que as pessoas têm de 1 João. Em 1 João, por exemplo, é dito que o nascido de novo não vive na prática do pecado, porque dele permanece a divina semente. O que está sendo dito aqui é do velho Carlos que já morreu e de um novo Carlos que foi criado, que foi recriado. Teve um dia onde Deus criou o sol, criou a lua, criou o jardim do Éden, mandou brotar plantinha de lá, colocou animais lá dentro, colocou o homem lá também. Isso aí foi uma criação. E teve um momento lá na cruz, que quando Cristo morreu, e que ele falou assim, está consumado, que abriu a oportunidade para a recriação de todo o universo. Na realidade, todo o universo foi recriado em Cristo, porque o velho já era, está contaminado. Tanto é que o novo céu e a nova terra, aparentemente é a reinauguração dessa nova criação, mas a recriação do Éden, da nova criação, da velha criação, a recriação de todas as coisas, começa com um novo nascimento de cada um. Quando cada pessoa nasce de novo, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você olha no grego, está falando de recriar, literalmente. O velho Américo deixou de existir. O que existe agora é uma nova criatura. É uma reprodução, é uma duplicata, é um clone de Jesus Cristo. Nós todos somos clones de Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma nova criação que vai ser inaugurada. Uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra nos aguardam. E nós somos elementos. O que está fazendo? Está chovendo? É para encerrar isso? Já deu a meia hora? A dele ainda falta 1 minuto e 54 segundos. Nós fazemos parte de uma nova criação. Nós já somos a antecipação daquilo que Deus vai fazer lá na eternidade. Então, cada pessoa que nasce de novo, ela deixa de ser parte disso aqui, desse environment, né? Desse meio ambiente, desse mundo, desse cosmos, e passa a ser parte de uma outra criação, de maneira que aqui agora nós somos estranhos, nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Bom dia. Dado o exiguir do tempo, nós vamos prosseguir isso na semana que vem. Amém?